Console e PC, coisas canônicas na vida de qualquer gamer. Mas chegou aquela dúvida, qual eu devo comprar? Eu devo ir pro Xbox, eu devo ir pro Nintendo Switch, eu devo ir pro PC, eu devo ir pro famoso PlayStation? Qual eu devo escolher? Nesse vídeo eu vou te dar uma luz, um guia de qual você deve escolher para ser o seu primeiro console ou PC. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bem-vindos ao canal Tech Game, meu nome é Guilherme e é o seguinte pessoal, vamos começar falando de todos esses produtos. Lembrando que qualquer um que você escolher para comprar, o link de todos vão estar aqui na descrição, selecionados a dedo, sendo os melhores e mais baratos para você comprar de toda a internet. Então dá um ligue nos links da descrição caso você for escolher qualquer um, porque eu vou deixar os menores preços aqui embaixo. E bom, vamos começar, rapaziada. Vamos começar primeiramente pelos Xbox. A gente tem atualmente, né, alguns Xbox no mercado, sendo principalmente o Xbox One da antiga geração, que ainda muita gente tá gostando e gosta de ter, os Xbox Series S e o Xbox Series X. E bom, primeiramente vamos falar do console da antiga geração. O Xbox One tem 3 versões, sendo o Xbox One normal, o Xbox One S e o Xbox One X. E bom, esses consoles são de antiga geração e pra ser bem sincero mesmo, eu não recomendo você comprar nenhum caso você queira jogar jogos da atualidade, jogos que ainda vão ser lançados. Por exemplo, GTA 6 é um jogo muito visado, que muita gente gosta, quer jogar, mas consoles da antiga geração não vão rodar esses jogos de jeito nenhum. Talvez você queira um console desse para jogar um Fortnite, um Warzone, alguma coisa relacionada a jogos geralmente live service, né, que ficam por muitos e muitos anos até mesmo em consoles de antiga geração. Mas eu só recomendo, se vocês forem comprar um Xbox da antiga geração, se for no One S pra cima, One S ou One X, que te oferece já mais memórias e mais potência para você ter um console com uma vida útil maior. Mas para ser bem sincero, pelos preços desses consoles que não são baixos ainda, eu recomendo você já partir para a próxima geração, que no caso a gente vai falar do Xbox Series S. O Series S, ele já é um console da nova geração, ele é um modelo, né, mais básico da nova geração dos Xbox. E sim, existem outras versões como o Series X Carbon, se eu não me engano, que ele é a versão escura, preta desse console, só que ele é um pouco mais caro, geralmente pela essa questão de cor, por causa da questão do disco, ele fica mais caro. Então a gente vai focar nos modelos padrões mais fáceis de ser achados no mercado, e não esses modelos, né, comemorativos, exclusivos, mais raros, que no caso às vezes custam até mais do que eles deveriam por um console mais básico. Mas tá, o que o Series S tem a oferecer pra gente? Primeiramente, ele é um console mais barato. Dentro dessa lista de consoles que rodam jogos da nova geração, ele vai ser praticamente o mais barato. E por que ele é tão bom? Ele é um console que já oferece pra gente suporte, no caso, aos jogos de nova geração, tá? Ele já oferece a questão do serviço do Game Pass, que muita gente tá gostando e preferindo o Xbox pela questão do Game Pass. Muitos jogos chegando, né, a partir dos catálogos novos pra eles. O próprio Call of Duty mesmo já chegou no próprio Game Pass logo na questão do lançamento. Então esse é um console extremamente bom se você quiser, já no caso aquela questão de eu quero assinar o Game Pass e jogar vários jogos. Você é um gamer que não se importa qual jogo você tá jogando, às vezes você só quer platinar, às vezes você quer jogar jogos novos e ficar sempre se renovando e não se mantendo preso a um jogo só. Então eu recomendo esse console caso você queira, no caso, jogar jogos por serviço de assinatura, somente que jogar jogos por passatempo mesmo. Esse é um console que ele não aceita disco, então se você for comprar algum jogo, somente dará para jogar em mídia digital. E isso é uma desvantagem desse console, porque muita gente gosta de comprar jogos, né, zera eles e depois revende pelo mesmo preço que pagou. O Xbox Series S, ele tá custando por volta de R$ 2.600, que por mais que seja um preço meio salgado aqui pra gente, ele vale a pena pela questão que é um console de nova geração, roda vários jogos pela questão do Game Pass, e também você consegue através desse console jogar vários jogos a 120 FPS, coisa que no Xbox One não dá pra fazer em nenhuma das 3 versões dele. Então esse é um console bom que eu acho que vale a pena, caso você queira jogar jogos gratuitos também, por exemplo, como Warzone e o próprio Fortnite, ou assinar o Game Pass, assim vale muito a pena mesmo. Mas passando agora pro Xbox Series X, né, no caso a versão mais potente de Xbox que a gente tem atualmente. Esse Xbox já é um pouco mais caro, entre o Xbox Series S, que custa R$ 2.600, esse daqui já tá custando praticamente R$ 4.700, é praticamente o dobro do preço, ele é realmente muito forte. Esse console já oferece pra gente o dobro de memória, no caso 1 TB de armazenamento, que é o dobro do Xbox Series S, que tem 500 GB, e ele já também oferece a questão do leitor de disco. Ele já é um console mais forte que o Series S, fazendo com vários jogos, né, conseguindo rodar a 120 FPS tranquilamente numa fluidez maior, e jogos no caso que são limitados a 30 FPS, podendo ser jogados a 60, fazendo até o dobro de alguns jogos do Xbox Series S. E pela questão desse console ter leitor de disco, muita gente pode fazer o que eu falei, comprar alguns jogos, no caso zerar, e depois revender pelo mesmo preço. Esse console no caso vai te fazer economizar dinheiro, caso você queira comprar jogos e revender depois, caso você não queira jogar eles novamente. Esses dois videogames são muito fortes, muito poderosos mesmo, mas na minha escolha eu ainda preferia ficar com o Series S, pela questão que nem eu falei, ele é mais barato, ele joga já alguns jogos a 120 FPS, então realmente vale muito a pena esse console, se você for jogar principalmente pela questão do Game Pass. Agora caso você queira comprar jogos, no caso mídia física, revender alguma coisa assim,
ou rodar jogos, né, com mais fluidez, mais qualidade, mais FPS, eu recomendo você ir de Series X, que são dois consoles extremamente bons e poderosos, podendo jogar, no caso, os jogos da nova geração. E pelos rumores que tá tendo, o Series X vai ser sim capaz de rodar o GTA 6 a 60 FPS, e vamos ver quando isso for lançado, mas são dois consoles absurdamente bons e fortes. E bom, agora a gente vai falar do Nintendo Switch, né? O Nintendo Switch, ele já é um caso à parte, ele é um videogame portátil, né? Você consegue jogar ele tanto em casa como portátil mesmo, andando por aí em vários lugares. E o Nintendo Switch, atualmente, ele tem três versões, sendo a versão Nintendo Switch normal, a Nintendo Switch OLED e a Nintendo Switch, né, Lite, sendo três consoles extremamente bons. Bom, esses consoles, eles são realmente bons, mas já temos que olhar por outro lado. O catálogo de jogos dele é bem limitado e bem diferente da questão do Xbox e do PlayStation, tá? Esse console, ele tem geralmente, né, no caso, jogos exclusivos da Nintendo, então se você gosta de um Mario, um Zelda, um Pokémon, esses consoles vão ser muito legais pra vocês, beleza? Bom, o Nintendo Switch normal, ele já é um console extremamente bom. Você que gosta de jogar jogos exclusivos da Nintendo, pra mim, esse é um console extremamente bom. Ele consegue ser usado na televisão, né, caso você queira jogar em casa, com o próprio deck dele, que você encaixa ele e ele vai a imagem pra televisão e você joga normalmente, como se fosse um console de mesa. E ele também consegue ser tirado da tela pra você jogar ele portátil. Ele tem os jogos exclusivos da Nintendo e você consegue comprar cartuchos, né, pra jogar ele, no caso, como mídia física, né, não sendo CD, mas sim sendo cartuchinhos. Pra colecionar isso é muito legal e é um videogame muito bom, não temos nada a reclamar. Ele custa por volta de R$2.000 e é um videogame bom. Mas eu já prefiro, né, se for pra escolher entre um e outro, pagar R$100 a mais, né, entre R$2.000 e pegar um 2.100, eu já prefiro ir pro Nintendo Switch OLED. Ele tem a tela ligeiramente um pouquinho maior e a qualidade já é excepcionalmente maior. O Nintendo Switch OLED, ele já, como diz, ele tem uma tela OLED, fazendo o preto ser perfeito e, no caso, sendo uma tela bem mais bonita, com um contraste bem mais bonito para você. Também contendo o dobro de memória, que, né, o Nintendo Switch normal tem 32 GB, o Nintendo Switch OLED tem 64, assim fazendo ele ser um console bem melhor que o Nintendo Switch normal. Para isso, ele é praticamente igual, os catálogos de jogos são normais, então eu recomendo você escolher esses dois, caso você, no caso, queira e goste dos jogos da Nintendo, para poder jogar, no caso, tanto na TV como portátil. Você que gosta de sair com um videogame, o Nintendo Switch talvez seja uma opção muito boa para você. Mas agora chegou a hora do Nintendo Switch Lite, que ele já é uma opção um pouco diferente. Ele é mais barato que esses dois, custando por volta de R$1.300, é bem diferente a faixa de preço, mas ele já não tem como ser usado na televisão. Ele já é um Nintendo Switch menor, ele não é OLED, ele é uma tela normal, e no caso ele é um portátil mesmo. Como não tem como encaixar ele na televisão, ele realmente é só um videogame portátil menor, né, ainda mais que os outros dois Nintendo Switch. Então eu recomendo ele caso você só queira um console portátil, não queira um console que se encaixe na mesa, só quer pagar barato num console portátil. Então eu recomendo você ir de Nintendo Switch Lite, beleza? E lembrando que, no caso, o Nintendo Switch 2, que já foi anunciado, já trouxe vídeo aqui pra vocês, ele vai ser lançado aqui agora em 2025. Então, caso você queira esperar, queira um Nintendo Switch, mas ainda queira esperar, o Nintendo Switch 2 vai lançar esse ano ainda, obviamente sendo bem mais poderoso que qualquer um desses Nintendo Switches que eu falei pra vocês agora. Então, caso você queira ele, espere, mas lembrando que ele vai provavelmente chegar pro Brasil aqui por volta de R$4.000. É um preço bem mais salgado que esses daqui, então eu recomendo muito vocês esperarem, caso queiram o Nintendo Switch 2 e já ir juntando um pouco a mais. Agora, caso vocês já queiram jogar esses jogos que são aqui exclusivos agora para esses Nintendo Switch, gostam do catálogo da Nintendo atual, eu recomendo muito para vocês, no caso, o Nintendo Switch OLED, que pra mim é o melhor dessa lista. E PC, rapaziada? Bom, muita gente quer saber de PC. Gui, eu quero comprar um PC, tanto do nível do Xbox ou do PlayStation. Mano, agora é o seguinte, o PC é um buraco bem mais embaixo, pela questão que existe diversos tipos de PCs. Como assim existe diversos tipos de PCs? O PC, ele é composto por peças, né? Não é que nem um console ou um Xbox que você chega e compra, eu quero o Series S ou o Series X, que vão ser iguais. Não, o PC, eles são configurações diferentes, como processadores, placas de vídeo, memória RAM, frequência e muito mais. Tudo é diferente em cada computador. Então por isso que tem computadores que rodam jogos e outros que não rodam nada. Então essa é a questão. PC, ele é um buraco mais embaixo e ele custa mais caro que um console. Se você quer, no caso, um PC que tem um próprio desempenho do Xbox Series X, no caso você vai gastar pelo menos uns R$10.000, porque o console realmente ele entrega uma potência muito mais forte, né, por uma faixa de preço menor. Mas em compensação, o console ele tem limitações que um PC não tem. Por exemplo, eu recomendo vocês irem para PC, montar PCs, caso vocês já queiram pensando em alguns objetivos. Por exemplo, você quer fazer live? Sim, tem como fazer live em consoles da nova geração, mas são bem mais limitados. Em PC você consegue colocar vários monitores, em PC você consegue streamar direto do PC, consegue configurar a qualidade da sua live, consegue falar para onde você quer, se quer fazer multi-stream ou não. Então tem várias opções em PC. Então se você tá com o pensamento, eu quero pro meu futuro fazer lives, ou gravar vídeos em boas qualidades com webcam, tudo, mano, o PC é a sua escolha ideal. Agora, caso você só queira jogar mesmo, então no caso vai para console, que vai se suprir bem mais a necessidade, é bem mais barato que um PC bom. Mas PC também
tem várias qualidades. Por exemplo, ele também tem o catálogo da Game Pass, ele também pode ser jogado com controle, ele também pode ser jogado vários jogos e platinados pela Steam, e também muita gente recorre ao PC pela famosa Steam Verde, né, que não vamos entrar muito em detalhe, mas muita gente já sabe o que é. Então, realmente o PC ele é uma boa escolha. Você consegue colocar vários monitores ao seu redor para você, no caso, assistir enquanto joga. Então, o PC ele realmente te dá mais liberdade que qualquer console. Então, resumindo, se você busca trabalhar junto com a sua diversão, o PC é praticamente a escolha ideal. E lembrando que se você quiser montar um PC, eu já trouxe um vídeo aqui para vocês que tá aqui no card sobre as melhores placas de vídeo. Então, se você quiser, estiver indo atrás de alguma placa ou peças para PC, esse vídeo é para você. E eu já tô planejando já um vídeo dos melhores processadores. Então, já se inscreve aí para você não perder quando esse vídeo lançar, para casar com o vídeo da placa de vídeo. Agora chegou a hora do PlayStation, a estrela que muita gente estava querendo. E bom, vamos começar pela questão do PlayStation 4. Vale a pena comprar um PlayStation 4 ainda? Pela questão que é o seguinte, tem 3 versões do PlayStation 4, a versão Fat, a Slim e no caso a Pro. Que nem eu falei, é a mesma questão do Xbox. Não vale mais tanto a pena comprar no PlayStation 4 Fat, porque ele já é, no caso, muito obsoleto, ele já é mais antigo, né, no caso, que um Slim ou um Pro. Então, se você for comprar um PlayStation 4, coloque na sua cabeça, você não vai jogar novos a partir de agora da nova geração, né? Muitos jogos nem são mais lançados para PlayStation 4, então não sei se vale a pena caso você queira jogar vários novos jogos. Agora, caso você já queira jogar alguns jogos específicos ou quer ficar próprio na Plus ou alguma coisa assim, o PlayStation 4 ainda vai te atender. Mas no caso eu recomendaria o PlayStation 4 Slim ou o Pro, pelas questões que eles têm mais armazenamentos e são mais poderosos para tancar jogos, no caso a 60 FPS fluido ou jogos a 30, porque muitos jogos no caso são a 30 e a 60, e no PlayStation 4 normal, por exemplo, o próprio Warzone, que muita gente gosta de jogar free to play, trava e cai muito na questão do FPS, na questão do PlayStation 4 normal. Então, se você for comprar um PlayStation 4, lembre-se que não vai rodar jogos da nova geração, e no caso você vai ficar preso aos jogos antigos, mas se for pegar, pega o Slim ou o Pro, que são melhores. Bom, como todo mundo já sabe, o PlayStation ele é de excelente qualidade, ele é um excelente videogame, e a gente tem no caso 3 versões, a versão Fat, a versão Slim e a versão Pro. E pra ser bem sincero, a versão Fat, que é a primeira versão dele, eu nem vou considerar aqui na lista, por 2 motivos. Primeiro, ela é bem mais difícil de achar do que qualquer convencional, ela é mais cara, ela é mais difícil de ser achada, e no caso ela não é tão fabricada mais, ela praticamente, se eu não me engano, ela nem fabricada é mais, somente o Slim e o Pro. Então realmente não sei se vale a pena, por causa que o preço que você vai pagar um Fat, que é pior que o Slim, é mais caro que o Slim. Então não vamos falar dele aqui nessa lista, vamos já logo partir pro Slim. E bom, o PlayStation 5 Slim, ele já começa com 1 TB de armazenamento, isso já é muito bom para você que quer jogos em, no caso, mídia digital, mas o PlayStation 5 Slim, ele também tem aquela questão de você ter ele com disco ou sem disco, mas o PlayStation tem uma opção bacana, que se caso você queira comprar um console, no caso sem disco, por ele estar barato numa promoção, mais tarde você pode comprar, no caso, a unidade de disco dele, assim você dando meio que um upgrade no seu próprio PlayStation 5, e assim tendo a entrada de disco posteriormente. E lembrando que se você já tem um PlayStation 5, ou no caso tá pensando em comprar um que não tem entrada de disco, mas quer entrada de disco depois, eu deixo também a entrada de disco, né, no caso o link dela na descrição para você comprar, que também tá, eu procurei a mais baratinha do mercado para você. E bom, o PlayStation 5 Slim para mim ele é o top tier dessa lista de PlayStations, pela questão que ele já vai rodar todos os jogos para você a 120 FPS que tem, no caso, essa disponibilidade. Jogos de 30 e 60 FPS vão ser a coisa mais fluida possível, né, os jogos que limitam a isso. Infelizmente ainda existem jogos com essa limitação, mas não vai ter queda de frames no PlayStation 5 Slim, porque ele já é bem mais poderoso que o PlayStation 5 Fat. E o PlayStation, na minha opinião, por mais que ele seja mais caro que um Xbox Series S, a versão sem disco custa por volta de R$ 3.300, e já a versão com disco R$ 3.500. R$ 200, na verdade, não é tanta diferença assim para esses consoles, e eu recomendo já pegar com disco pela questão que você pode comprar o jogo, zerar ele e depois revender. Ele também tem a questão de serviço de assinaturas, como a PSN Plus, que também te gera alguns jogos, né, digitais, caso você queira, que nem o Xbox Game Pass. Eu ainda acho que o Game Pass ele compensa mais, mas pela questão do PlayStation também vale a pena. E também temos o PlayStation 5 Pro. Esse daqui, na verdade, ele é o console mais poderoso da lista dos PlayStations, sendo, né, no caso, um console muito bom mesmo. Mas a questão é que é o seguinte, ele não vale a pena pelo preço dele. Ele custa por volta aqui na minha colinha aqui, ó, de R$ 6.200 em média. Esse console realmente é muito poderoso, mas ele é muito caro. E não vale essa diferença de preço entre o PlayStation 5 Slim para o Pro, porque realmente ele é mais poderoso, mas não vale a pena. Muita gente tá falando que somente o GTA 6 vai rodar 60 FPS nesse console, mas a gente não tem ainda a questão de ter certeza. E como a gente não tem essa informação ainda, talvez ele chegue e o próprio PlayStation 5 Slim consegue rodar 60. Não temos essa informação, então eu não posso cravar. Mas no caso, são ambos consoles muito bons. E no caso, a diferença de preço do PlayStation 5 Slim pro Pro é extremamente muito grande, não sei se vale a pena. Então se você for escolher um PlayStation, eu recomendo você ficar com o Slim, com o disco, que ele vai te valer bem mais a pena
pena, a não ser que você queira, no caso, o console mais poderoso da geração e pega logo o PlayStation 5 Pro, que também vai valer a pena. Mas qual eu escolho, Gui? De todos esses daqui? No caso, que nem eu falei, vai do seu gosto. Se você quiser um console 100% portátil, vai de Nintendo Switch e escolhe qualquer um desses que eles são muito bons pra você. Agora, caso você queira, no caso, trabalhar junto com diversão, fazer live, gravar vídeos, vai pra PC, é mais caro, você vai investir mais, mas vai ter um retorno e vai valer bem mais a pena pra você. Mas a estrela da noite é Xbox ou PlayStation, qual eu escolho? E bom, os dois são consoles extremamente fortes, bons e parecidos, tanto no caso na questão de potência como na questão de preço. Mas eu vou falar aqui a minha opinião. Se você não liga pra jogos específicos, você quer jogar ou jogos free to play, ou jogos, no caso, qualquer jogo, que é só você ir zerando qualquer jogo, eu recomendo o Xbox. Ele é mais barato, tem o serviço da Game Pass e realmente é bem completo, né? Bem mais completo que qualquer serviço de assinatura hoje no mercado, na questão de jogos. Então eu recomendo o Xbox caso você queira jogar vários jogos e não ligue, no caso, para jogos específicos. Mas agora você quer, no caso, jogos exclusivos, né? Eu quero jogos exclusivos, comprar jogos diferentes, jogos de história, jogos da minha infância, jogos que me marcaram, ou jogos muito famosos. E eu recomendo você ir para PlayStation, caso você seja mais, no caso, crítico e exclusivos para jogos. Lembrando que vários jogos exclusivos do Xbox vão para o PlayStation. Então, no caso, se você quer algum exclusivo só por o Xbox, só por causa de algum exclusivo, já vai para o PlayStation, que vai valer mais a pena para você. Mas caso você queira jogar vários e vários jogos sem nem olhar para trás, vai de Xbox pela Game Pass, ou no caso, o PlayStation 5 pela questão dos exclusivos. Então é isso, lembrando que todos os produtos que eu falei nesse vídeo vão estar na descrição com os links mais baratos que eu consegui achar na internet para vocês. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, caso você gostou desse vídeo. E no caso, se você quiser continuar nessa questão, mas pensando no PC, aqui eu te listo como você pode montar o seu PC gamer ideal. Então é isso, rapaziada, fiquem todos com Deus, um grande abraço do Guilherme, valeu, falou e fui!